O livro Famílias em Missão. O tema de hoje será Fortalecidos para a Missão. E para a gente começar esse tema que é tão relevante para a nossa vida, queremos convidar nosso convidado, o pastor Rafael Rossi, para que, por favor, ore conosco. Senhor, ao tratarmos deste tema de maneira especial, queremos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos colocar nossa família em missão, à sua disposição, para que o impacto daquilo que o Senhor tem feito em nós alcance também outras pessoas e outras vidas. Por isso, eu lhe peço que o Senhor nos encha com teu Espírito, capacita-nos no entendimento da tua palavra. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Raimundo é o nosso outro convidado, para essa temporada. Pastor, o que a Bíblia tem aí para nos orientar, para direcionar esse tema, Fortalecidos para a Missão? É um tema excelente. O livro de Romanos, capítulo 15, versos 1 e 2. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. A primeira coisa que devemos saber é que não somos fortes em nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. O livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. E o livro de Isaías 41, verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço. Então é Deus que nos fortalece. E essa força, pastor, vem da oração particular e do estudo da palavra de Deus. Somos fortalecidos assim para a mais nobre tarefa já confiada a mortais, que é a tarefa de evangelização. Pastor Rossi, a gente diz assim, olha, eu já estudei a Bíblia com fulano, ele já aceitou, me deu um trabalho danado, ele se batizou, agora está batizado, aqui acaba o meu compromisso, aqui acaba a minha tarefa. Se ele está fraco na fé agora, se ele já sabe da verdade, o problema é dele. É assim mesmo que funciona? Não, não é não. Não é e nem deveria ser assim que funciona. Porque Jesus, ele não nos chamou para terminar o trabalho no batismo, mas ele nos chamou para fazermos discípulos. E ser discípulo envolve batismo. O batismo não é o todo. O batismo não é o ponto final. O batismo, na verdade, ele é o começo de uma trajetória que tem a ver com o discipulado. Então, o chamado de Jesus não foi assim, olha, façam pessoas batizadas de todas as nações. Não, fazei discípulos de todas as nações. E esses discípulos devem ser batizados. Veja que o batismo está dentro do discipulado. Dentro desse guarda-chuva do discipulado existe a entrega, porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é a minha iniciação no discipulado e não a conclusão. Então, eu que aceito o chamado de Cristo e vivo o chamado de Cristo, eu não me contento apenas quando a pessoa desce as águas batismais, mas eu preciso cuidar dela até que ela se torne um discípulo maduro. E um discípulo maduro é aquele que está envolvido para fazer de outros discípulos. Então, na verdade, nós não queremos apenas filhos na fé, mas nós queremos netos, bisnetos, trinetos, tataranetos e assim por consequência. Porque eu faço um discípulo que vai fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo, outro discípulo. Essa é uma cadeia sem fim. E é isso que deve ser. Então, a minha preocupação como discipulador é que aquele que está no processo de discipulado se torne um cristão maduro, um cristão seguro e um cristão que está criando outros discípulos. Pegando um gancho no comentário do pastor Rafael, eu destaco uma coisa. Alguém certa vez perguntou para mim, como é que você define sucesso no evangelismo? Olha que pergunta interessante. $2 milhões para a pergunta. E eu defini da seguinte forma. O sucesso no evangelismo é quando a pessoa evangelizada, a pessoa batizada, se torna um discípulo, como o pastor Rafael Rossi acabou de explicar. Não podemos medir o sucesso do evangelismo apenas no batismo. Mas e o depois? A pessoa vai permanecer firme na fé, ela vai se engajar na obra do evangelismo. Na minha experiência pessoal, pastor Rafael, assim que eu fui batizado,
São coisas, né, que acontecem. Eu nunca recebi estudos bíblicos para ser batizado. Eu vi o exemplo dos meus irmãos, do Luiz e do Pedro, e observei. E Deus foi tocando no meu coração. E aí eu, por mim mesmo, peguei uma série de estudos bíblicos, aquela do Henrique Berg, falecido pastor Henrique Berg, Cristo em breve virá, e eu fiz algumas folhas sozinho na minha beliche de casa. Aí tomei minha decisão. E assim que eu fui batizado, eu lembro, pastor e pastores, que nos reuníamos, meus irmãos e alguns colegas da igreja, para a gente estudar o livro Grande Conflito, para a gente orar, fazer vigílias. E isso foi nos fortalecendo. Essa união, esse tipo um pequeno grupo, pós-batismal. Que coisa na família pode ser feita, então? Pegando o gancho da sua família para a gente fortalecer mutuamente um ao outro. Diz para nós, pastor Raimundo. Pastor, eu creio que esse estudo, esse pequeno grupo, essa como se diz assim, essa comunhão entre irmãos. Essa conexão, né? Exatamente, essa conexão, essa comunhão entre irmãos, estudo da Bíblia, oração, louvor. Nós pesquisávamos muito, pastor, textos bíblicos difíceis e como alcançar as outras pessoas. Então isso foi nos fortalecendo. E eu creio que se nós fizermos hoje isso, nossa família vai prepará-la para a missão com outras pessoas. Pastor Wallace, permita... Um gancho no outro gancho, vai, Rafa. É um gancho no outro gancho, que é no gancho no cenário, na verdade, né? Eu quero chamar a atenção para essa imagem que está atrás de você aí, e que é a imagem que está na capa do nosso guia de estudo, né? Porque, veja, você pode olhar de dentro para fora ou de fora para dentro, mas eu vou olhar de dentro para fora. O coração representa o amor. Dentro do lar, que vai resultar em luz para todo mundo. Então, esse é o passo. A gente começa dentro de casa, a gente começa transformando o nosso lar, a gente começa investindo na base da estrutura familiar. Quando o amor reina ali, nós vamos entender que Jesus Cristo fez a diferença em nossa vida, e aquilo que Cristo faz e fez é tão bom que eu não posso guardar apenas para mim. Eu preciso levar para outras pessoas. E é nesse momento que o lar transformado se torna numa lâmpada para o mundo, uma luz para aquelas pessoas que estão à nossa volta. É por isso que o Guia de Estudo também fala, pastor, aqui no nosso livro, que famílias fortes redundará em igrejas fortes. Porque dá para ter uma igreja forte se a família é fraca? Não tem como, não tem como. Porque a base da igreja é a família. Infelizmente, pastor, a apostasia começa em casa. Opa, interessante. É uma frase forte, mas eu não posso deixar. Mas é verdadeira, né? É verdadeira, não é, pastor Rafael? Olha, quando atrás de uma apostasia existe a falta de culto, a falta de oração particular, lição de escola sabatina fechada. Testemunho pessoal. Não, o testemunho pessoal. O testemunho pessoal. Um pai, uma mãe, um irmão que para escutar o outro. Às vezes uma pergunta, olha para aquele filho que está um pouco desanimado, se aproxima. Pastor, tentação todos nós temos. Eu tenho filhos, um na pré e outro adolescente. Então, quando tem shows de cantores por aí, esses camaradas que vêm dos Estados Unidos, eles questionam a gente. Questão de cinema, questão de baile, questão de balada. Por que não? Por que sim, assim por diante? E nós temos que ter os argumentos bíblicos e muito mais amor para educá-los e orientá-los no caminho correto. Eu parei esses dias para conversar com os nossos filhos só sobre esses assuntos. Eles entenderam, mas mesmo assim ainda fica uma questão. Sim. Isso é natural, mas sempre juntos ali fazendo o culto, caminhando com eles, eles estão cada vez mais, sabe, aprendendo que não é bem assim o caminho. Eu sempre costumo dizer da seguinte forma: a pessoa precisa orar. Pastor, nós temos que levar nossos filhos a orar, a ler a Bíblia, porque essa comunhão pessoal vai nos levar à missão. É comunhão que resulta em missão. Aí sim o negócio acontece. Pastor Rafael, para terminar, num tweet, uma família, uma pessoa que está forte na fé, firme na fé, é uma garantia que vai estar sempre firme na fé? Segunda pergunta, numa só. A missão é relevante para me manter firme na fé? Bom, a minha resposta é o seguinte: quem está firme na fé hoje pode estar fraco amanhã. Porque é uma alimentação constante. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, olha, o pão nosso de cada dia. Então é o pão de hoje. Jesus não falou assim, o pão dessa semana hoje, o pão do mês hoje, não. O pão hoje. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual todos os dias, a cada dia. E a sua segunda pergunta, como é que a missão me mantém fortalecido por muito tempo? Na verdade, a missão
é que vai fazer com que eu continue firme na fé. Se você tira a missão, a fé se enfraquece. Há pessoas que não testemunham da fé, porque já não sabem no que creem. E não sabem no que creem porque não falam daquilo que creem. Buscar a palavra, estudar a palavra, me alimenta e me dá força para avançar e vencer. Manter-me focado na missão vai alimentando, mantendo, sustentando essa comunhão viva e verdadeira. Que Deus abençoe você e sua família e que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, tendo como prioridade, tendo como fonte de nossa vida a missão que o Senhor Jesus nos deu. Para terminar então, pastor Rafael, você pode orar conosco? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Pai nosso, Deus querido, queremos mais uma vez recorrer ao Senhor como o doador da vida, o doador de tudo que temos e daquilo que somos. Por isso eu quero nesse momento colocar todos nós nas tuas mãos. De maneira especial as pessoas que estão acompanhando essa série de estudos, para que sejamos luz no caminho às pessoas que ainda não lhe conhecem. Toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém.